Seja muito bem-vindo, bem-vinda para o meu canal. Aqui é um lugar de acolhimento, afeto. Aqui no nosso canal a gente fala sobre cura, propósito e expansão. É um conteúdo mais voltado para a maternidade e hoje trazendo um assunto bem específico. Eu vou falar um pouco sobre essa jornada quando se faz uma maternidade solo. E vou abordar a questão de quando se é uma mãe solo, tá certo? Eu compreendo e vejo, né, no cotidiano a realidade que existe mães solos, mesmo sendo casada, porque ela desempenha todas as funções voltadas ao filho, de todos os cuidados, tá? Lembrando, salientando, para você que não é mãe, para você que, né, ainda não é mãe, deseja, enfim. Nós que temos essa realidade, sabemos que a função financeira, né, não é essa apenas que cabe à vida da criança. E até judicialmente, se você for entrar na justiça, como em inúmeros outros casos, inclusive eu já tive experiência com questões judiciais, por questão de pensão alimentícia, aí você regulariza, enfim, eu posso até trazer um pouco sobre esse assunto para cá. Se caso você quiser que eu traga essa experiência minha, inclusive uma das experiências foi com alimentos gravídicos, né? Uma pensão ainda durante a gravidez, que eu não tinha esse conhecimento, e é muito importante a gente propagar aquilo que vai trazer benefício, que a gente sabe que é de direito nosso. Então, a gente sabe que quando você está num relacionamento, quando você é casada com o pai do seu filho ou dos seus filhos, a única função dele não é trazer o financeiro para dentro de casa. A gente sabe que dentro de casa, dentro da criação de uma criança, na realidade, existem diversos fatores. Inclui saúde, inclui educação, inclui lazer, inclui afeto, inclui a alimentação, né? Enfim, inúmeros fatores que traz o cuidado daquela criança. Por isso que eu abordei, né, falando da questão de que eu sei que existe a realidade de mulheres estarem casadas ainda com o pai, né, dos seus filhos, ou do seu filho, ou da sua filha, enfim. E ainda assim, ela levar uma maternidade solo sem apoio ou com pouquíssimo apoio. A gente sabe que pode acontecer de acordos dentro do lar, de cada lar, ser único e exclusivo, e aqui eu não estou abordando as exceções, né? Eu estou falando do que é mais comum na nossa realidade, tá certo? Então, hoje, como em outro eu já falei, no momento eu não me relaciono e eu não estou mais casada com o pai das crianças. Isso me faz ser uma mãe solo. Eu desempenho os cuidados com as crianças de forma sem apoio do pai nas outras questões, além da financeira. O que é que eu quero trazer para esse vídeo? A importância de você não querer substituir um papel que não é seu. Eu vou focar no pai, porque geralmente quando a gente é mãe solo, pelo menos eu ouço e percebo que é muito comum esse comentário pra gente que tem essa realidade. Nossa, como é desempenhar o papel de pai e mãe? Isso ainda tá sendo gentil, porque é uma pergunta. Mas gente que fala, nossa, é realmente um desafio, né? Cumprir papel de pai e mãe, fazer papel de pai e mãe, você é guerreira. Sem falar nesse comentário específico de ser guerreira, né? Que a gente também não deve assumir esse papel. Eu aqui estou querendo romantizar a nossa situação como mãe solo, não. Eu tenho 3 filhos e um dos meus filhos é atípico. É uma criança que tem necessidades especiais, é uma criança com deficiência. Porém, não carregue aquilo
além do necessário. O seu papel de mãe já é bem desafiador. Existem papéis a serem ocupados, lugares a serem ocupados, que você não vai preencher. Você não precisa ser uma pessoa que vai tapar o buraco que existe na vida do seu filho. Você não vai ser essa pessoa. Você é mãe, você vai cumprir o seu papel de mãe, se por escolha, com excelência, com qualidade, dá o seu melhor. Outro tema também de vídeo é essa questão, né, de eu mato e morro pelo meu filho, que a gente também vai abordar em outro vídeo. Eu vou trazer um outro vídeo aqui falando sobre isso, mas em que a gente entenda que mãe é substituível? Não. Assim como ninguém irá ocupar o nosso lugar, independente do motivo, ou porque a gente não tá ali no momento, ou porque se a gente vinha faltar no plano físico, de falecimento mesmo, a gente sabe que não existe ocupar esse lugar. Inclusive, tem algumas mães que vão para outros relacionamentos com essa busca. Eu preciso proporcionar ao meu filho uma figura paterna, uma figura de pai. E lembrando, gente, que a gente não pode mudar a realidade. E às vezes a gente sofre justamente porque a gente tá naquela tentativa de mudar o fato. O fato, ele é fato e não pode ser mudado. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro daquela realidade. Foi onde eu falei lá atrás que a gente vai se dedicar da melhor maneira possível, dentro das nossas condições, para oferecer uma educação de qualidade, para oferecer, e aí eu falo uma educação em relação à escola mesmo, né? Vai oferecer uma saúde dentro do que a gente consegue, se você consegue fornecer um plano de saúde, se você consegue tá ali também dando assistência médica ao seu filho com o auxílio do SUS, né, do posto que você tem na sua cidade, do seu bairro, enfim, eu não sei como é que acontece aí, e eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar inúmeras mães de diversos lugares, que pode ser uma realidade diferente da minha. Então, eu sei que lazer, as crianças precisam de lazer, de cultura, conhecer novas realidades, estar diante de novas realidades, para que elas possam perceber que aquele núcleo que existe dentro da casa dela não é o único que existe, né? Ela precisa ser inserida em outros contextos para ela entender a grandeza das possibilidades que estão à disposição dela. Basta ela indo, né, conforme o seu propósito, enfim, crescendo, se desenvolvendo, conhecendo, se conectando com o que faz sentido para eles também. Então, que a gente, como mães, não fique com esse pensamento de que a gente precisa ocupar, que a gente precisa, de forma imediata, tapar esse buraco. Se você não convive, se você não tem mais relação amorosa, afetiva, se você não tem um relacionamento com o pai do seu filho, ele não vai deixar de ser pai, a menos que ele se ausente dessa função, ou ao menos que lhe gere algum risco, ou que gere algum risco para a sua criança. A gente precisa ser consciente, tá? A gente precisa ser consciente de que a gente não vai ocupar todos os lugares que a gente vai substituir. A gente não tem essa capacidade. Nós temos a capacidade, a potência de fazer a nossa função, de desempenhar a nossa função, independente dela, de qual seja, se for mãe, se for, enfim, qualquer que seja a função, muito boa. A gente tem essa capacidade. Fora isso, a gente não tem a capacidade de moldar o outro. E às vezes a gente fica nessa tentativa para evitar o sofrimento de nossos filhos, porque a gente deduz que será sofrimento, que causará algum tipo de sofrimento essa ausência. E por isso também existe algumas mulheres que se mantêm no relacionamento justamente com essa justificativa, por conta dos filhos. Eu não vou entrar no mérito do quesito financeiro, né, da dependência financeira. Vou trazer pra gente
para vocês aqui em outro vídeo. Mas por questões emocionais ou de estrutura, de achar que não vai conseguir dar conta do recado, de que é além da capacidade dela de desenvolver essa função de maneira solo. E eu sei que existe essa dificuldade, esse medo, esse receio para algumas. Tem outras situações que de fato é inevitável, que às vezes até a própria mãe tem esse raciocínio de que, eu não vou separar, porque meu filho, enfim, pensando em diversas questões que envolvem o crescimento, o desenvolvimento da criança, e que acaba acontecendo. E aí eu vou trazer um caso, uma situação, uma experiência que aconteceu comigo no final do ano. Eu comprei algumas coisas em uma loja, e aí eu comprei alguns eletrodomésticos e veio na voltagem errada. E além desses eletrodomésticos, eu comprei aqueles potes herméticos, né? Que tem uma tampinha de bambu. Era algo que eu já queria há algum tempo. E aí, eu vi uma boa oportunidade e comprei. Junto com esses eletrodomésticos. E aí, quando chegou primeiro esses potes herméticos, né? Chegou ele, um conjunto de panelas e um conjunto de porcelana, né? Pratos, enfim, xícaras. Quando chegou, eu fui, né, verificar todos e eu percebi que eram 7 potes. E eu percebi que um deles estava quebrado. E o meu primeiro pensamento, quando eu abri aquele pote, a embalagem que eu vi que estava quebrado, veio muito bem embalado. Não estava com a embalagem descuidada, não estava. Mas quando eu percebi que estava quebrado, o meu primeiro pensamento foi, poxa, só o protocolo que vai ser trocar, solicitar troca, devolver, porque eu vou ter que ir em alguma loja alguma loja física, né? Porque eu comprei pela internet. Alguma loja física, esperar voltar, não vou, não quero, eu vou ficar só com os 6 e não quero esse desgaste para mim, porque eu entendo que a gente tem que escolher as nossas batalhas. E não troquei. Cheguei a solicitar a troca, mas eu não fui levar, então, né, fiquei. Depois que eu solicitei a troca, eu pensei bem, não vou levar não, para evitar esse desgaste. E aí veio 3 eletrodomésticos meu com a voltagem errada. E aí eu tive um processo bem desgastante, mediante suas trocas. Diversos, inúmeras, que eu também não vou trazer aqui, e foi bem desagradável. E depois, né, quando, ao desenrolar daquela troca, né, o contato com a loja foi bem desagradável, enfim, eu tive que acionar advogado. Quando eu dei por mim, eu pensei, algo que eu não fiz por conta do pote que veio quebrado, e não é minha responsabilidade ter vindo quebrado. Eu não quis trocar para evitar o transtorno do protocolo da burocracia de troca com a loja, que foi um produto comprado online, tananã. Eu deixei de fazer algo que, mesmo sem eu querer, porque senão eu ia ficar com prejuízo de, acho que R$3.000, porque se eu ficasse com os produtos que não eram uma montagem que não funcionava na minha casa, porque eu não queria o protocolo de troca, não queria seguir aquele protocolo de troca, eu ia ficar com prejuízo, né? Foram 3 equipamentos e eu precisei escolher, né? Decidi trocar, porque eu realmente não estava disposta a ficar com aquele prejuízo. Porque realmente eu não teria nenhuma funcionalidade na minha casa, na minha residência. Então, eu pensei, poxa, eu queria evitar isso. Não troquei o pote e logo em seguida eu tive outras 3 trocas que foram, tipo, eu fui meio que obrigada, né, a solicitar. Tem coisas que a gente tenta evitar e que são inevitáveis. A gente, às vezes, só adia. Então, às vezes, lhe falta coragem de, por iniciativa própria, você tomar aquela decisão, mas você percebe que a vida, ela lhe coloca naquelas situações.
e que uma hora ou outra, perceba quando os ciclos se repetem, né? Quando os ciclos se repetem. Então, é a vida lhe colocando naquelas situações para que você tenha aquele pensamento, aquela perguntinha: por que isso está se repetindo? O que eu preciso aprender com isso? Isso deve realmente ter o fim? Isso, né, na questão de manter algo para o benefício de outro, enfim. Por que se mantém esse ciclo se você já entende que não tá tão benéfico, tá mais maléfico do que benéfico para você e para o seu redor, seja seus filhos, enfim, para outra pessoa? Então, que a gente tenha essas reflexões, que a gente perceba e deixe o fluxo da vida agir. Porque às vezes a gente pressiona não, a gente impede o fluxo, né? É a mesma coisa quando se tá em um rio, e aí você bota algum tipo de obstáculo, e aí o rio vai enchendo, né? Enchendo, a água vai subindo, para que transborde, para que passe. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, né? Se transborda aquela situação. Porque enquanto o rio estava seguindo seu fluxo, a gente pôs um obstáculo para que aquele fluxo ou diminuísse ou parasse. E o que acontece de fato é esse transbordamento. E às vezes a gente não sabe lidar com aquela força maior, porque a gente impediu durante um tempo, a gente fingiu que aquilo não existia, fingiu que aquilo não estava ali. E quando acontece de transbordar, a força da água vem com mais força, a força daquilo nos impacta com mais força e a gente sente mais. E às vezes a gente está impedindo o fluxo natural da vida e querendo que as coisas saiam do nosso jeito. Mas que a gente tenha essa consciência de que a gente não ocupa o lugar de outra pessoa, de que ninguém vai ocupar o nosso espaço, o nosso lugar, porque nós somos insubstituíveis, ainda que tenha uma pessoa que cuide muito bem de nossos filhos, e isso é para qualquer situação, circunstância das nossas vidas. Às vezes, a gente não quer voltar a trabalhar, a gente tem um desejo profissional de continuar progredindo no nosso espaço profissional, nós como profissionais, mas a gente fica insegura de deixar os nossos filhos. Claro, ninguém vai cuidar dos nossos filhos como nós. Isso é inevitável, a gente não tem como evitar. A gente não tem como negar que isso realmente não vai acontecer. Porém, a gente tem que ter a consciência de que logo nós estaremos com os cuidados da nossa criança. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ressoado aí muito significativamente, que tenha feito sentido para você. Eu amo quando acontecem as trocas dos nossos vídeos. Deixe o seu comentário, sua dúvida, traga sua experiência, que se você me permitir também eu posso trazer aqui nos vídeos como compartilhamento, como troca com outras mães também. E eu espero que tenha ressoado muito de uma forma muito leve, muito clara para você. Peço por gentileza que, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe, curta, para fortalecer a nossa comunidade, tá certo? Até a próxima, até breve.